Bom, gente, boa noite para todos. Que Jesus nos abençoe. Para nós é aquele momento de muita alegria. Vamos fazer o estudo das cartas de Paulo. Boa noite, Júlio. Boa noite, Beto. Hoje nós vamos fazer num formato diferente. Um formato que nós estamos trabalhando aqui aos sábados com Apocalipse. Sim. E para excelente nós, oportunidade. a sua presença aqui, Júlio, é um motivo de muita alegria. A minha e para mim também, sem sombra de dúvida. Bom, gente, então nós vamos dar continuidade ao trabalho. Hoje o estudo das cartas, nós completamos o número 61. 61 encontros. Nós hoje vamos trabalhar o tema para vencer o mal. Nós estamos trabalhando os primeiros movimentos da carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 9. E nós vamos fazer a leitura a partir do primeiro versículo. E convido aos nossos amigos que estão em casa, que possam abrir os seus evangelhos, as suas bíblias, não é? E para aqueles que não têm em mãos, nós vamos disponibilizar a imagem para que vocês possam nos acompanhar. Vamos lá. Primeiro versículo. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo, que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado do Cristo, por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. No versículo 6, não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas, nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Pode ler mais um. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Ponto. É porque nós estamos sem óculos aqui, a barra não está fácil aqui não. O braço está curto hoje, né? O braço está curto hoje. Bom, nós vamos refletir no tema hoje sobre essa tristeza do Paulo. No último estudo, nós inclusive trouxemos uma reflexão sobre o que os cristãos, ao longo do tempo, nós vimos fazendo com as revelações que nos foram oferecidas. Me lembro bem desse estudo. E nos chama a atenção porque, até numa reflexão de Caibá Schutel, no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, você trouxe aí, muito bem. Tem um texto intitulado Pedra Rejeitada. E nesse texto, Caibá Schutel inaugura até uma reflexão que eu gostei bastante, porque nós estamos em Espiritismo acostumados a falar das 3 revelações. Moisés, a justiça, Jesus, o amor, e o Espiritismo trazendo o Consolador, a verdade, enfim. E o Caibá chama atenção para uma outra revelação.
Ou seja, ele vai dar uma ideia do quaternário, né? Do quaternário. E essa revelação pelo Caibá, ela envolve a revelação abrâmica. Ou seja, Abraão revelou a unidade divina. Olha que extraordinário. Moisés veio revelar para nós os 10 mandamentos. A justiça. O desenvolvimento da unidade. Digamos, a análise da síntese. Análise, e a síntese e a análise. Muito bem. E Jesus veio trazer a terceira revelação, no seu sentido vivencial, no amor. E o Espiritismo, a revelação das revelações, no sentido que o Espiritismo dá uma amplitude, um desenvolvimento e uma confirmação em bases mais elaboradas, vamos dizer assim. E foi necessário que o tempo passasse para que a humanidade adquirisse uma certa maturidade para chegar nesse momento tão extraordinário. Então, se a gente for caminhar, por exemplo, na revelação abrâmica, após Abraão, nós vamos encontrar na história do judaísmo muitas complicações. Por quê? Durante a própria história, o homem vai se apresentar conforme os seus caprichos pessoais, os seus instintos, as paixões que nós elegemos. Não é verdade? E com isso nós conspurcamos a revelação que nos chega com aquele caráter de projetar a humanidade para uma base mais edificada, mais transcendente. Então nós vamos encontrar, por exemplo, histórias no Antigo Testamento que caracterizam esses desvios. E é muito interessante porque o Caibá cita o ano de 916 antes de Cristo. 916 antes de Cristo, quando ele cita, eu vou achar aqui, quer ver? O reinado de Acabe e Jezabel. E foi naquele período que eles elegem o culto Exatamente. a Baal, os 450 sacerdotes, e ali nós vamos encontrar a atuação de Elias, o considerado maior profeta do Antigo Testamento, no sentido de dizer: vocês estão adulterando os princípios nobres. Pós Moisés, nós vamos encontrar uma série de acontecimentos que caracterizam esses desviamentos, esses desvirtuamentos. Todos os profetas tiveram a missão de alertar contra isso. E nós chegamos, por exemplo, em João Batista, quer dizer, antecedendo a Jesus, alguns anos, ele clamava no deserto dizendo: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. E ele faz, inclusive, ele tem aquela situação que ele viveu com o próprio Herodes, né? Sim. Que acabou redundando naquela história da perda da cabeça, enfim. Pós-Jesus, ao longo da história do cristianismo, muitos desvios. E na última semana nós trabalhamos os detratores do Espiritismo. O Espiritismo, como a quarta revelação, sofre quanto às deturpações, às adulterações que envolve o próprio contexto doutrinário. E isso tudo nos chama a atenção para as questões íntimas. Porque não basta a gente verificar as conspurcações da história sem avaliar efetivamente os nossos desafios pessoais, porque somos aqueles que estamos participando de um processo evolutivo no qual temos responsabilidades com o todo a partir da nossa responsabilização no que remonta à nossa própria missão. Você está de acordo, Júlio? Não, sem dúvida, é isso mesmo. Porque hoje nós temos visto esse movimento se repetindo no seio da doutrina espírita, com tentativas de
inserção de linhas de pensamento que não estão de acordo com as bases da revelação. Que a revelação vem se abrindo. E é interessante que Caibar coloque Abraão como sendo a primeira revelação, porque é até uma questão de justiça, de tributo. Aquele que primeiro ouviu a voz de Deus e obedeceu. E a partir dele, então, com base nessa promessa, foi se estabelecendo na terra toda uma linhagem cuja culminância é Jesus. Então isso é muito interessante mesmo, Beto. Pois bem, e o Paulo aqui, ele vem colocar para nós sobre a tristeza dele com relação aos cristãos. E observemos uma coisa, ele está escrevendo essa carta para a comunidade dos cristãos que viviam em Roma. Igreja essa que foi fundada por Áquila e Prisca. Áquila e Prisca foram aquele casal que acolheu Paulo quando ele, depois da conversão, ele foi para o deserto. E eles é que foram, na verdade, os primeiros instrutores de Paulo. E ele ficou 3 anos no deserto, não foi? 3 anos no deserto. Isso me chamou a atenção porque Elias também, ele cessou a chuva durante 3 anos e 6 meses lá no tempo do rei Acabe. Conta a história. Porque essa história ao que o Beto se referiu, do episódio de Elias com o rei Acabe, ocorrida no ano 916 antes da era cristã, Elias fez uma profecia de que não choveria durante 3 anos e meio. Então nós vemos esse 3 anos e meio, é muito interessante porque Paulo ficou 3 anos no deserto, talvez ele tenha ficado 3 anos e meio, não sabemos. E Jesus também parece que trabalhou entre nós ativamente durante 3 anos e meio, segundo os entendidos. Então é uma equação muito interessante, porque estamos falando de 4 Trindade, 4 revelações, do quaternário, que é a concretização. Estamos falando, sem sombra de dúvida, do plano setenário, da Trindade, dando uma entradinha de leve lá no Apocalipse. E o 3,5, que é a metade da semana. Então esse 3,5 aqui não é um número por acaso. Sem dúvida, muito bem lembrado. Então, o Paulo, sabendo da história da igreja de Roma, não é? A sua fundação, enfim, ele está ali manifestando a sua tristeza com os cristãos que naqueles primeiros momentos já apresentavam as suas personalidades, deturpando a mensagem. É óbvio que a gente sabe que nós vamos trabalhando com a revelação de acordo com as nossas características, com as nossas possibilidades. Então ninguém faz mais do que ele pode fazer. Então é óbvio que também você recebe a intuição, a síntese, você capta. Aí você vai analisá-la no seu sentido operacional. Então na hora de colocar em prática, é que nós vamos tendo a oportunidade de nos engrandecer na evolução com a revelação que nos está sendo oferecida pela misericórdia do alto. Então nós fazemos o espiritismo, por exemplo, conforme uma orientação segura nos passada pelo codificador da doutrina espírita. Por quem de direito, né? Mas é lógico também que na hora que eu for manusear o livro, que eu for guardar o livro na estante, eu vou colocá-la, não como Kardec falou para colocar na estante. Porque Kardec não falou como coloca um livro na estante. Porque, aliás, cartilha detalhada, ela é imposta por espíritos que estão numa condição mediana. Espírito superior inspira para que o aprendiz realize. E na realização é que nós vamos aprendendo a fazer. E vamos nos engrandecendo no Senhor, numa expressão paulina. Está de acordo? Sem dúvida. E é interessante a sua colocação, porque nós vemos aqui o embate da palavra de Deus com as questões da carne. Que os espíritas têm muita dificuldade. Os espíritas têm muita dificuldade em entender essa questão da carne. A carne é o que está
automatizado na intimidade. E quando você muito bem falou da revelação que chega por inspiração, essa revelação vai ter um embate do que está na nossa carne, no nosso sangue, que vai reagir de forma sutil ou de forma bem ostensiva, para impor os seus pontos de vista, os seus conceitos. É o que vem acontecendo, o que aconteceu com o cristianismo e vem acontecendo com o espiritismo. Daí a importância de nós estarmos atentos quanto a isso, ao que vem de dentro, porque não é a carne e o sangue que revelam, nós não aprendemos isso? Mas a carne e o sangue acolhem. A carne e o sangue acolhem para depois, no trabalho analítico, como você diz, revelar pelos atos. Aí que entra toda a nossa dificuldade, né, meu caro amigo? Então, o Paulo, no versículo 6, voltando ao texto, ele diz assim: não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos que são de Israel são israelitas. O que ele está querendo dizer com isso? Que a revelação, ela não cessa. A revelação não para. A revelação está, na realidade, escrita, ela está registrada. Mas nós podemos até usar o título de cristãos e não agir como cristãos. Ou seja, nós temos todas as possibilidades, nós temos todos os recursos, mas ao operacionalizar, o que vai prevalecer é o nosso interesse pessoal em detrimento da causa que nós abraçamos. Nós desfiguramos os projetos que nos foram conferidos ou confiados. Tá certo? É isso mesmo? Então, é interessante a gente verificar que no versículo 7, ele diz assim: nem por serem descendência de Abraão, são todos filhos. Nem por ser descendência de Abraão, são todos filhos. Então você vê numa casa, o pai passa a educação para os filhos. Alguns herdam, não é? E diz que quem herda não furta, né? Quem herda não furta. Isso é no interior, a gente fala muito aqui. Ou seja, ele recebe a herdade, a responsabilidade e coloca em prática. Ele vai administrar. Ele vai fazer com que as coisas aconteçam. Ele vai honrar o que ele recebeu. Agora, nós temos o filho pródigo. A parábola do filho pródigo conta isso para a gente. Nós temos o filho pródigo e o, em tese, aquele que era o bonzinho. E não é assim que funcionam os processos, não é? Ou seja, não adianta ser muito justinho, que na realidade acaba sendo um grande orgulhoso, um grande vaidoso, não é? Ou perdulário, ou displicente e irresponsável. Por isso, Júlio, nós separamos uma parábola que fala para nós com muita propriedade sobre esse momento que o Paulo está trabalhando com a gente, sobre essa tristeza, sobre essa situação complexa nossa, diante de tantas coisas boas que a gente recebe do alto e que nem sempre a gente se faz merecedor destas, né? Então, eu gostaria de te pedir que abrisse o Evangelho de Marcos, no capítulo 12, Júlio. Sim. E você lesse pausadamente para nós. Certo. Nós vamos oferecer aos nossos amigos do estudo das cartas de Paulo a parábola dos lavradores maus. E na minha tradução, dos lavradores malvados. Então nós vamos trabalhar a leitura do versículo 1 ao versículo 12. Eu te peço que leia pausadamente, para que os nossos amigos de casa possam acompanhar na tela as imagens, o texto que nós vamos inserir. Vamos lá. Então vamos lá, Marcos no capítulo 12, versículo 1 em diante. E começou a falar-lhes por parábolas. Um homem plantou uma vinha e cercou-a de um valado e fundou nela um lagar. Você sabe o que é valado?
Eu creio que pela palavra o valado seja sejam valas que se fazem para cercar proteger. Isso aí. Isso mesmo? Isso mesmo, pode continuar. Um homem plantou uma vinha e cercou-a de um valado e fundou nela um lagar. Lagar é onde macera a uva. Exatamente, macera a uva. E edificou uma torre e arrendou-a a uns lavradores e partiu para fora da terra. Vai lendo mais pausadamente. E chegado o tempo, mandou um servo aos lavradores para que recebesse dos lavradores do fruto da vinha. Ou seja, o resultado. Ele deu a vinha, organizou tudo, colocou os administradores e depois ele foi lá para receber o resultado. Isso, ou seja, a misericórdia prepara todo o terreno para que nós possamos atuar. Mas nós não sabemos quem foi que fez a vinha, por exemplo, quem trabalhou antes. Nós pegamos o trabalho em andamento. Ou seja, nós somos copartícipes do processo. O mesmo caso nosso aqui de espíritos, que pegamos uma vinha trazida por Allan Kardec e que precisamos... Ok. Vamos lá, vamos continuar no texto. Versículo 3. Mas estes, apoderando-se dele, o feriram e o mandaram embora vazio. Então, só para a gente não perder o sentido da história. Chegou o tempo, né? Mandou um servo. Aí o servo foi lá, e o servo chegou, o que aconteceu? Os que estavam lá na vinha apoderaram-se dele. E o feriram. E o mandaram embora vazio. Ou seja, ele não levou nada, além de ter sido ferido por estes. Continue. E tornou a enviar-lhes outro servo, e eles, apedrejando-o, o feriram na cabeça, e o mandaram embora, tendo-o afrontado. Olha que interessante, o primeiro só foi ferido. O segundo aqui, ele foi apedrejado, e por causa do apedrejamento, ele foi ferido. Então, ou seja, tem uma sofisticação aqui nessa segunda parte. E aonde que ele foi ferido? Na cabeça. E a cabeça representa, então, o quê? A linha de pensamento, a razão, os conceitos. Então ele foi ferido na cabeça. E aí mandaram ele embora, tendo afrontado. Ou seja, ele foi mandado embora, mas ele foi afrontado. Qual que é a ideia do ser afrontado? Ele foi contestado. Contestado. Contraditado. Isso. Continua agora. Vai lá, 5. E tornou a enviar-lhes outro, e a este mataram. Aqui agora já mataram. Aqui já mataram. Nós vemos uma gradação, uma complicação se instalando gradativamente. Exatamente. Vai lá, continua. E a outros muitos, dos quais a uns feriram e a outros mataram. Então o processo foi ganhando dimensão. Porque foi chegando e eles foram repetindo o processo de ferir, o processo de matar, o processo de contestar. Tendo ele, pois, ainda um seu filho amado, enviou também a estes por derradeiro, dizendo: ao menos terão respeito ao meu filho. Olha que extraordinário, gente. Você que está em casa, olha que extraordinário. Ele primeiro mandou servos. Por fim, ele já tinha enviado todos os servos. Por fim, ele vai mandar o filho. Olha que coisa estranha. Não é estranho? Não é paradoxal? O dono da vinha, ele sabe o que está acontecendo. Todas as pessoas que ele manda lá enfrentam problemas. E ele tem um filho que é amado. E ele ainda vai enviar o filho julgando que pelo menos
eles iriam respeitar, porque ele era filho. Vai jogar o filho lá no vespeiro, né, Beto? Ele está jogando o filho no vespeiro. Isso aí, continua a leitura. Mas aqueles lavradores disseram entre si: este é o herdeiro, vamos, matemo-lo, e a herança será nossa. Complicou mais ainda. Então o pai achou que eles iam respeitar, porque mandou não é, o mais graduado, aquele que tinha o sangue, corria o sangue do dono. E aqui, qual que é a resposta? É mais sofisticada ainda. Nós vamos matar esse aqui, porque matando ele nós vamos tomar posse da herança que é dele. Continue. E, pegando dele, o mataram e o lançaram fora da vinha. Que fará, pois, o senhor da vinha? Virá e destruirá os lavradores e dará a vinha a outros. Então quer dizer, por vingança, não é? Ou por repressão, retaliação, ele vai vir, o dono da vinha, vai contestar, vai desautorizar, vai tomar o que ele tinha emprestado, porque a vinha é dele. Concorda? Sim. A vinha é dele. Então ele vai tomar de volta, não é? E vai passar essa vinha para outros administrarem. Continua. Ainda não lestes esta escritura? A pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça da esquina. Isto foi feito pelo Senhor, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos? E buscavam prendê-lo, mas temiam a multidão, porque entendiam que contra eles dizia esta parábola, e deixando-o, foram-se. Então, o texto, só para elucidar, porque o texto é bem sintético. Então, depois que Jesus contou essa história, depois que ele trouxe eles entenderam que era uma parábola, que Jesus estava falando para eles de uma forma indireta, não é? Simbólica. E o que eles pensaram? O que eles quiseram fazer aí no final? No final aqui, eles rejeitaram, né? A pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça da esquina. E buscavam prendê-lo, mas temiam a multidão. Então aqui, mesmo ouvindo, mesmo recebendo a indicativa de Jesus, porque ele estava falando do comportamento deles, eles mesmo assim quiseram entrar em cena para não perder o status quo, a posição, a segurança que eles encontravam dentro daquele contexto. O que nós podemos recolher aí desse material dentro do contexto da tristeza do Paulo? Vamos lá. Primeiro que Jesus, como sendo o filho, por que ele é o filho amado? Porque ele honra pai e mãe. Ele não honra mais a carne. Então nós temos que passar para honrar esse princípio. Honrar o princípio que temos recebido. No nosso caso, trazendo para a questão que nos toca, que é a doutrina espírita, nós vamos honrar a doutrina espírita como nós a recebemos. E vamos transmiti-la para o próximo que nos observa como exemplos, como ensinamentos vivos na nossa intimidade, não apenas como palavra. Então nós temos que desenvolver uma fidelidade à proposta, porque aqui esses elementos não tiveram fidelidade à proposta divina desde o princípio. Desde o princípio, dos primeiros lampejos, quando foram sendo convidados para a vinha, eles foram eliminando a ideia, eles foram eliminando os servos, e quando nós não cortamos pela raiz a complicação inicial, nos primeiros lampejos da complicação, ela vai crescendo, vai tomando proporções e depois foge ao nosso controle. Então nós temos aqui o símbolo da vinha, que é a própria Terra, em cujo planeta nós estamos trabalhando,
mas de cujo planeta poderemos ser até alijados, porque aqui nós vemos o que? Elementos causando confusão e desordem na vinha. Kardec trata disso no livro A Gênese, quando fala dos espíritos, por exemplo, que serão expulsos da vinha, exatamente porque causam confusão e desordem. Então é a tentativa de nós querermos estabelecer na Terra um reino segundo a carne, segundo os instintos, segundo as paixões, e não um reino segundo as diretrizes divinas de segurança. Porque o Senhor dá oportunidade para que haja produção, mas a produção é conforme os projetos divinos. Evidentemente. E os homens, nós queremos a produção conforme a visão da terra, as paixões. Exatamente. Vocês fazendo alusão ao trabalho de Paulo na carta aos Romanos, nesse trabalho maravilhoso do Paulo, quando ele alude à palavra de Deus, aí não tem como não lembrar da Epístola aos Hebreus, em que Paulo vai nos dizer no capítulo 11, que pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados. Então nós temos que desenvolver a fidelidade, porque confundimos fé simplesmente com aquele sentimento de acreditar, mas fé é fidelidade. Então eu tenho que desenvolver fidelidade pela palavra de Deus. E a palavra é o verbo. E entra um desafio, porque quem veicula a palavra de Deus não é Deus em pessoa, é? Não. Porque aprendemos em doutrina espírita que Deus não exerce ação direta na matéria. Então a palavra de Deus é veiculada por aqueles que a aceitam, a obedecem e a vivem. Então nesse processo longo, milenar, de materialização na terra da palavra de Deus, iniciado com Abraão, cujo suprassumo é Jesus, apresentando a obra completa, nós precisamos desenvolver então a fidelidade a essa proposta. E hoje nós estamos entrando na vinha numa dinâmica mais avançada de experiências em que os ensinamentos são muito claros para nós. Então nós estamos entrando numa vinha, entrando numa seara que foi materializada na Terra por Allan Kardec, em que provavelmente nós não trabalhamos nas bases da codificação da doutrina espírita, por exemplo. Então nós precisamos desenvolver a fidelidade a essa proposta. Não aquela ortodoxia fechada, mas ao método, ao sistema. Muito interessante a gente lembrar que Jesus faz uma alusão à Escritura. Então quando ele fala assim, no texto aqui, né? Ainda não lestes esta Escritura? Ele estava falando para os estudiosos judeus. Vocês não leram o que está nas Escrituras? Aí ele faz uma alusão aos Salmos do capítulo 118, Salmo 118, versículo 22 e 23. A pedra que os edificares rejeitaram se tornou a cabeça de esquina. Da parte do Senhor se fez isto. Maravilhoso é aos nossos olhos. O que vem a ser essa pedra? Vamos pensar. Pedra de tropeço. Então, a pedra foi edificada pelo Senhor, mas ela se torna pedra de tropeço e esquina, a cabeça da esquina, quando os homens fecham os olhos para os chamamentos do Senhor. Então, vamos pensar na pedra no sentido de um cubo, né? A gente trabalha aqui na linha da evolução. Ou nós podemos falar da pirâmide, por que não? A pirâmide é assentada, a gente vê a superfície dela, né? Dando a ideia do triângulo, porém com 4 faces. Essas 4 faces, a ideia é que essas faces que vão dar, elas são sustentadas por essa pedra, esse quaternário aí, que aqui agora nós estamos estudando
como quaternário da revelação do Deus único com Abraão, os 10 mandamentos com Moisés, o amor, o evangelho com Jesus e a doutrina espírita no seu sentido da amplitude. Então, quando nós conspurcamos, essa pedra se torna uma pedra rejeitada. É pedra de tropeço. Que ideia é essa de pedra da esquina? Não é? Estou até me lembrando aqui do livro do Wallace Rodrigues Leal, Esquina de Pedra, que vai contar a história do cristianismo no século III, quando ele começou a se desviar. Não é? Então, a proposta é santa. O convite do Senhor é extraordinário. E é necessário a gente verificar que o Senhor dá todos os recursos lá na vinha. O lagar. Então, macerar a uva é um trabalho artesanal, mas um trabalho muito difícil. É o trabalho da evolução. E tem gente que fica defendendo aí que não precisa de reencarnar para evoluir. Como assim? É ilógico. É impossível. A reencarnação, o objetivo dela é de nos fazer progredir. Então o lagar aqui, ele está falando do testemunho, da entrega, do sacrifício. Então os problemas que nós estamos vivendo hoje, eles têm a função de serem projetos que visam o nosso despertamento, o nosso crescimento. Aprendi lá em Diamantina uma expressão com os nossos companheiros. Eu tenho repetido ela aqui. Ninguém aprende a lavar roupa sem esfregar a roupa. É esfregar no roupa que você aprende a lavar roupa. É uma questão básica. O Senhor dá tudo. E depois, Ele vai cobrar. É interessante a gente discutir isso. Porque Deus não cobra. Porque a parábola dá uma ideia de que o Senhor vai vir para perguntar o que nós estamos produzindo. Não é o Senhor que vai cobrar. É a nossa consciência em despertamento é que vai dizer assim, poxa, o que eu fiz? Não é? O que eu fiz dos talentos que eu recebi? E no momento em que há essa verificação, nós temos que tomar cuidado para a gente não sofisticar e matar as possibilidades de soerguimento. Deixar de ouvir a consciência que está convidando para um trabalho mais qualificado. Porque o matar, o ferir, é tipo assim, não mexe não, deixa eu quieto aqui, não é? Eu vou vadiar, é melhor, não é? Eu vou brincar. Eu me recordo, lá atrás, quando eu estava começando no Espiritismo, uma pessoa muito querida disse assim para mim, não mexe com isso não. Isso é coisa de doido. Você vai ficar doido também. E eu acho que ele estava certo, viu? Eu acho que ele estava certo, porque... É mais ou menos aquela linha lá que o Romano falou para o Paulo, né? Paulo, as muitas letras estão te fazendo delirar, naquele episódio com o Nero. Exatamente. As muitas letras estão te fazendo delirar. Então, para a gente trazer para o plano prático, é tão bonito quando Jesus que está dizendo o seguinte, olha, depois que ele envia os profetas, porque na realidade é isso, né? O Senhor envia os profetas, envia os ensinos, envia as escolas, tudo isso bate na nossa porta. Não é? Eu falo isso para os meus filhos, eles reencarnaram. Antes de reencarnar, eles pediram lá no alto, eu gostaria de reencarnar. Aí houve um trato entre eles e os pais, que somos nós. Qual é o trato? Se vamos dar as mãos, vamos construir juntos. Agora, saiba de uma coisa. Houve um concerto, né, Beto? Um concerto. Saiba de uma coisa. Você vai ter livro, você vai ter educação, você vai ter oportunidade. Isso é grave. Isso é grave. Porque muitos não têm. Muitos não obtêm tantos recursos. Então, a quem muito foi dado, muito será depois cobrado, no sentido que a vida vai dizer assim, poxa, você reencarnou inclusive num lar espírita. Você já leu esses livros aí que conta?
espíritos morrem, no bom sentido, né? Eles morrem de medo de reencarnar no lar espírita. Porque é rabo de foguete. Olha lá, tá rindo ali, ó. É rabo de foguete, não é? Por que é complexo? Porque, olha, você vai fazer o evangelho no lar. Você vai ter ali, bem próximo de você, o livro dos Espíritos. Você vai escutar alusões à doutrina maravilhosa. Você não terá a justificativa amanhã de afirmar, eu não sabia. Então, muitas vezes, entre aspas, né, é melhor não saber. Porque se sabeis, significa que nós temos muitas responsabilidades. Então, eu gostaria de chamar a atenção, no sentido de trazer novamente, para esta questão que Jesus está falando que Deus, o dono da vinha, ele manda o Filho amado como o ápice da revelação. O Filho amado, ele está falando dele mesmo. Jesus está se autoproclamando o Filho amado. Por que ele é o Filho amado? Agora eu vou trazer o pastorino. Por que ele é o Filho amado? Porque ele é o amante. Ele tem um amor em expansão, o amor que é o fluxo divino. O amor no seu mais alto grau de entendimento, não o amor como nós entendemos segundo a carne. O amante no sentido de? O fluxo inestancável do amor que se exterioriza de forma extraordinária, que liberta o ser das complicações, definitivamente. Então Jesus é o amor em expressão máxima, que vem acalentar, que vem cuidar da humanidade. Então, por exemplo, agora, você que está em casa, nós que estamos aqui hoje, com muita alegria, aqui na casa de Kardec, nós estamos sendo acolhidos pelo amor do Cristo. Porque se não fosse Jesus, não teria isso aqui. Nós não estaríamos juntos. Não é verdade? Então ele está nos dando as condições e não nos cobra nada. E o que a gente faz com ele? A gente quer matar, a gente não quer, a gente tripudia, a gente se rebela. Tudo em mecanismos operacionais do dia a dia. Nós matamos o Cristo quando matamos o conceito do amor. Impedimos que esse conceito se enraize na nossa intimidade. Então nós estamos matando, nós estamos cerceando na nossa intimidade a expansão do amor, porque como Deus não exerce ação direta na matéria, ele vai se expressar pelos filhos. Nós temos que trazer Deus para a dimensão prática do dia a dia, fazer com que Deus seja visível, seja reconhecível, identificável pelas ações. Então a proposta, a excelência da proposta, então isso é todo um trabalho de Abraão, de Isaac, de Jacó, Moisés, os profetas e Jesus, transferindo para nós essa dinâmica. Nós então estamos entrando numa vinha. Olha o trabalho que foi feito antes de nós agora estamos entrando nessa vinha, pela misericórdia de Deus, porque provavelmente nós que aqui estamos, fomos desses que apedrejamos os profetas lá atrás, crucificamos, soltamos Barrabás, por exemplo, e hoje a misericórdia nos aceita nessa vinha. Sem dúvida. É extraordinário. Então nós estamos caminhando para os momentos finais do nosso encontro, e o nosso tema é para vencer o mal. Então vamos começar a pensar nas equações, porque não adianta apenas ficar elencando os problemas. Nós precisamos de refletir em possibilidades. A fórmula mágica, né? O Emmanuel, nosso amigo espiritual, tão querido, evangelizador desse país, o primeiro escritor que aqui pisou, que trouxe o diálogo e conversão dos gentios, quando aqui se aportou em 1549, nas naus de Tomé de Souza,
posteriormente fazendo aquela parceria inesquecível com José de Anchieta. Emmanuel, no século XX, através da mediunidade de Chico Xavier, nessa obra extraordinária, trouxe para nós uma página que está inserida no livro Palavras de Vida Eterna. É a lição de número 30ª, intitulada Para Vencer o Mal, que é o nosso tema de hoje. Então, eu vou fazer a leitura e a gente faz as considerações finais. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Paulo de Tarso, na sua carta aos Romanos, no capítulo 12, versículo 21. Afirma Emmanuel: muita gente, quando não se mostre positivamente inclinada à vingança, perante o mal que recebe, demonstra atitudes de hostilidade indireta, como sejam o favor adiado, o fel da reprovação de permeio, com o mel do elogio, o deliberado esquecimento quando se trata da honra ao mérito, ou a diminuição do entusiasmo na prestação de serviço, em favor de pessoas menos simpáticas. Entretanto, para vencer o mal, não basta esta, entre aspas, meia bondade, peculiar a quantos se devotam à desculpa cortês, sem adesão do campo íntimo. Todas as nossas manifestações que acusem essa ou aquela percentagem de mal, são sempre plantação do mal, gerando insucesso e desgosto contra nós mesmos. O Evangelho é claro na fórmula apresentada para a extinção do flagelo. Para que estejamos libertos da baba sinistra do antigo dragão, que tratava o progresso da humanidade, é indispensável guardemos paciência contra as suas investidas, procurando esquecê-lo, perdoá-lo e fazer-lhe o bem tanto quanto nos seja possível. Porque o bem puro é a única força suscetível de desarmar-lhe as garras inconscientes. Não nos esqueçamos de que, para anular a sombra noturna, não basta arremeter os punhos cerrados contra o domínio da noite. É preciso acender uma luz. Então o Emmanuel usa um ângulo aqui. Interessante a referência ao dragão aí que ele faz. Muito interessante. Então ele está falando aqui do dragão, que é uma expressão utilizada no Apocalipse. O dragão aqui é a sofisticação. E ele tá falando sobre o meio-bem, que muitas vezes nós utilizamos, o meio-bem. Não faz nem o mal e nem o bem verdadeiro. Então você faz, como falam os jovens hoje, né, na gíria, você faz meia boca. Você faz muitas vezes para convencer. Você faz para se apresentar até como dentro do contexto. Mas na verdade é uma expressão da serpente. Então aqui nós estamos vendo o nosso Emmanuel nos chamando a atenção para uma interpretação do Apocalipse. Porque até eu vou fazer uma... Se você permitir depois, eu vou trazer um versículo do João. Tá. Só para me fazer uma consideração. Se houver tempo e for oportuno. Tá. Só uma consideração, porque tem a ver com o estudo que é feito aqui na FEAC aos sábados. Porque nós interpretamos o Apocalipse conforme nos ensinam os Espíritos. E o Emmanuel aqui está dando um exemplo claro. Então tem muita gente procurando dragão lá nos Estados Unidos, procurando dragão lá na Coreia,
não é? Procurando dragão ou procurando besta por aí. Quem que é a besta do Apocalipse? E está todo mundo lá fora. E na realidade a proposta aqui é o estudo do Apocalipse nas bases do nosso sentimento, nas bases do nosso psiquismo. Pode fazer a sua consideração. O Emmanuel faz a referência ao dragão que você buscou no Apocalipse, né? Que lá no Apocalipse está dito mais ou menos o seguinte, que o dragão é a antiga serpente. A serpente é a onda mental. Uhum. A onda mental que vai crescendo no tempo se torna dragão. E João 8,44 também, nós temos um esclarecimento a esse respeito. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o início, desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então é a síntese do processo. Por que esse aspecto, a gente tem uns minutinhos ainda, mas então já que você tocou, primeira coisa, isso foi essa expressão utilizada por Jesus foi uma das mais graves que ele usou. Porque ele estava chamando os fariseus de Satanás, de diabo. Aliás, de diabo. Filhos do diabo. E não de Abraão. Olha o texto que nós lemos do Paulo aqui agora. Pode ser descendência de Abraão, mas não sois israelitas. O Paulo está falando nesse texto. No versículo 6, do Romanos 9, versículo 6. Então nós somos considerados filhos do Altíssimo quando fazemos luz. A árvore é conhecida pelo fruto e não pelas falas, porque elas podem ser hipócritas. As nossas falas, elas buscam, isso é um cuidado que a gente procura ter no Espiritismo. Nós estamos sempre procurando respaldo nos espíritos superiores, porque a nossa fala como pessoas, elas são ainda muito maculadas pelos nossos comportamentos. Que estão na carne. Então quando Paulo, aliás, quando João registra essa palavra de Jesus, desse capítulo 8º, que é um dos mais extraordinários, né? Então ele diz, vós tendes por pai o diabo. O diabo, gente, não é aquele ser que está no inferno. O diabo é o opositor à luz. É o contraditor. Então por que ele está falando que nós temos como pai o diabo? Porque nós elegemos isso. É óbvio que Jesus sabe que a essência nossa é a filiação, somos filhos de Deus. Mas ele está se referindo à filiação ao diabo pelo comportamento. E é óbvio que ele busca na história, e aí é altamente explicado. Porque dentro do conceito de Adão e Eva, nós temos uma filiação. Abel e Caim. Caim matou Abel. E Caim matou e Abel, tendo voltado para o mundo espiritual, Caim se vê perdido. A vergonha irá persegui-lo eternamente. Então, quando Caim muda para a cidade de Nod, que ele vai promover a descendência dele vai chegar em Abraão. A descendência dele vai chegar na humanidade atual. Então nós somos filhos da queda, no seu sentido de concepção filosófica. Por isso é que alguns filósofos definem que nós somos originários do pecado, da conspurcação. Por opção, por escolha. Por escolha. Então nós estamos na luta aqui dentro da vinha, sendo acolhidos pelo Filho amado que é Jesus, que está dizendo assim, trabalha para que haja um movimento no qual
ou pelo qual nos tornaremos filhos de Deus e não filhos das trevas. E você está fazendo alusão aí a um conceito dos Espíritos no Livro dos Espíritos, na questão 780, que o progresso intelectual engendra o progresso moral. Nós estamos tratando disso, que o intelecto se abre, o moral se apresenta. E esse moral se apresenta, o valor moral novo se apresenta, como alguém que se aproxima de nós, nos dando um exemplo edificante. Sim. Então o meu intelecto, meus conceitos intelectuais, meus princípios filosóficos, meus preconceitos, têm que aceitar, se afeiçoar ao novo padrão, para eu poder então implantar, que é o símbolo do Abel sendo recolhido pelo Caim. No caso, Caim matou, rejeitou. Isso foi crescendo. O Caim estava lá na vinha. Que simboliza o nosso passado evolutivo, simboliza o primeiro progresso, que é o intelectual, questão 780 do Livro dos Espíritos. Que o progresso intelectual engendra o progresso moral. A razão se abre para que o progresso moral seja efetivado, porque ele vem de cima, ele vem do alto, como revelação. Por isso é que o Emmanuel, nesse texto aqui, vem dizer que o Evangelho é claro na fórmula apresentada para a extinção do flagelo. Quer dizer, não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Nós precisamos aprender a fazer luz. Nós precisamos de aprender, entendendo que é conhecendo a verdade é que nos libertaremos. Está dentro desse próprio texto que você citou, do capítulo 8 de João. Conhecereis a verdade vos libertará. Esse é o versículo 32. Leia para nós aí o versículo 32 até o 34, por favor. Porque no 34 ele vai dizer assim, que quem comete pecado é escravo do pecado. Então leia do 32 para você entrar no plano aí da prática do bem. João capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade... Aliás, lê o 31. 31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Permaneceis na palavra. Como que você como que você permanece na palavra? Sendo fiel à proposta. Lembra que a palavra, que o verbo se faz carne? Exatamente. O verbo é o amor que se expande, que irradia nos corações. Sendo fiel na vivência. Porque vivendo vai se instaurar na carne. Sem dúvida. Continua, o 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Muita gente, muitos filósofos, citam esse versículo para justificar a questão do conhecimento. E conhecereis a verdade vos libertará. Tá certo, tudo bem, mas não amarra. Ele tem que amarrar com o versículo 31, porque Jesus está dizendo, se permanecerdes na minha palavra, não é no meu conhecimento, não é na minha escritura, não são nos registros, é na minha palavra. Sereis reconhecidos como meus discípulos. Continua, para a gente fechar. E você me fez lembrar aqui para fechar com chave de ouro, isso que você está dizendo aí, 14 e 15 de João. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Que bate com o que você disse a respeito do permanecerdes. Sim. Eu tenho então que amar. Para permanecer. Que é o que os budistas trabalham muito a questão da impermanência. Impermanência. Impermanente. Mas não vamos entrar não, porque senão a gente fica nela. Esse conceito é trabalhado pelo instrutor, acho que é Aulus, em Missionário da Luz, quando ele diz que nós precisamos nos afeiçoar ao Espírito de verdade, que é o próprio Senhor. Afeiçoar. Aí o Honório falava assim,
que nós estamos procurando sintonizar com Jesus. Porque nós não temos afinidade com ele ainda, não? Você tem afinidade com Jesus? Primeiro eu tenho que gostar do que ele fala e do que ele apresenta. Porque se eu não gostar, eu rejeito. Eu rejeito a pedra de esquina. E quando ele falou, eu tenho que gostar, até, só para explicar, até dá um sentido de que alguém está me dizendo, você tem que gostar. Sim. Não é isso. Sim, claro. Eu tenho que gostar, assim, se você não gostar, não dá liga. Não casa. Tudo que você for fazer na vida, você tem que ter motivação. Se você não tiver motivação, você não vai adiante. No caso da afinidade com Jesus, ela ainda é distante, porque ele é o amor, ele é o filho amado pelo Pai, mas não é amado pelos homens. Porque nós o aborrecemos, nós o ferimos, e por isso que essa pedra se torna uma pedra de tropeço. Ao invés de ser uma pedra para a gente recolher e fundamentar a nossa evolução, a gente trupica nessa pedra, né? Como diz o comediante, a gente acerta o dedinho do pé, o dedinho do pé. Isso dói. Eu vi um comediante falando, você nunca bate o dedão do pé na pedra, você geralmente acerta o dedinho, e o dedinho você vai acertar a unha, e diz que o dedinho só serve para carregar a unha, e é a unha que você acerta. Isso é só para a gente fazer uma brincadeira, mas é assim, é a pedra de tropeço, só para aliviar. Aliviar a tensão, né, meu amigo Beto? Gente, puxa, que bom, foi prazeroso o nosso trabalho de hoje. Estudar Paulo de Tarso, as cartas sempre mexe com os nossos sentimentos, né, os nossos corações. Eu estou me referindo agora a um texto de Emmanuel, que está no livro Amor e Sabedoria de Emmanuel, foi organizado por Clóvis Tavares, que ele fala sobre as cartas de Paulo. Emmanuel diz assim: lede, Paulo, e não arrependereis. Aí agora eu faço alusão também à Revista Espírita do ano de 1863, quando Erasto faz um comentário sobre as cartas de Paulo. E Allan Kardec publica na revista. Né? Você se lembra qual mês, 1863? O mês eu nós não lembro. citarmos aqui para os irmãos? Não, o mês eu não lembro. Mas é lá no finalzinho, deve ser outubro ou novembro. E ele diz assim, que Paulo de Tarso é um grande precursor do Espiritismo. E que nós, com a chave do Espiritismo, deveríamos estudar Paulo de Tarso. Então, para alguns espíritas que questionam, e a gente entende, que chegaram até a afirmar algumas vezes que nós somos muito mais evangélicos do que espíritas. Aí Graças a Deus. Eu costumo dizer, bom, é meio complexo falar sobre espiritismo sem evangelho, e eu não dou conta. Né? Bezerra de Menezes define que o espiritismo é evangélico. É evangélico puro. E até digo mais, tem o Marival Veloso, ex-presidente da União Espírita Mineira, ele brincava muito com a gente, que ele falava assim, que nós somos muito mais evangélicos do que os evangélicos, porque os evangélicos, eles são muito mais bíblicos do que nós espíritas, porque nós estudamos as cartas, estudamos os atos, como eles também, mas estudamos muito. E agora o Espiritismo para nós também inaugura um momento em que nós já temos condições de estudar o Antigo Testamento, estudar o Apocalipse, porque o Espiritismo, sem sombra de dúvida, é uma chave extraordinária. E no dizer de Caibá Schutel, que possivelmente nos inspira nessa noite, o Espiritismo é, sem sombra de dúvida, a revelação das revelações. Júlio, eu agradeço a sua presença. Eu que agradeço a oportunidade extraordinária de aqui estar, né, conversando sobre um tema tão fantástico. E a gente, quem sabe, nós faremos outros oportunamente, o estudo das cartas de Paulo aqui. Será um grande prazer e alegria para nós. Aqui na FEAC. Hoje nós explicamos aos nossos teleouvintes
que por motivos técnicos nós fomos trazidos para fazer o estudo aqui na FIAC. Mas a experiência foi muito valiosa, porque ela nos remete também ao estudo do Apocalipse que a gente realiza aqui junto com o Júlio, os demais companheiros, nas manhãs de sábado. Mas o nosso trabalho com as cartas, ele é mais reflexivo, enquanto o estudo do Apocalipse ele já é mais voltado para os aspectos da evolução. Por isso, nós agradecemos a audiência, a presença de todos os nossos amigos que nos acompanham dos seus lares. Gostaríamos de agradecer aos benfeitores espirituais que tutelaram esse projeto nesta noite. Agradecer aos espíritos amigos que vieram estudar conosco e outros que estão na casa em processos terapêuticos. Enfim, que este nosso encontro possa representar sempre para todos nós um instante para sintonizarmos com Jesus e criarmos realmente uma identidade espiritual, uma afinidade que possa nos trazer paz, trabalho, renovação, oportunidades, e que possamos nós outros, quando formos nos recolher para o sono desta noite, quem sabe, se for da vontade do alto, possamos continuar os estudos durante o repouso do corpo físico, numa ambiência espiritual junto com os nossos tutores. Agradecemos ao nosso patrono espiritual da casa, Allan Kardec, e ao nosso querido Paulo de Tarso, o campeão do Evangelho, o convertido que nos conclama a conversão, nessas bases extraordinárias do amor à luz do Espiritismo cristão. E com estas ponderações, estas reflexões, em forma de prece, nós gostaríamos de abraçar a todos os ouvintes, os teleouvintes da Rede Amigo Espírita, da Rádio Brasil Espírita de Maceió, aos amigos da FIAC, com a despedida que caracteriza os nossos eventos. A saudação dos cristãos dos primeiros tempos. Ave, ave, ave Cristo. Boa noite para todos. Muito obrigado.